Bom, nessa aula eu vou falar sobre Store Procedures usando o MySQL. Basicamente a ideia de criar um procedimento, que é o Store Procedure, ou uma função que roda no servidor de banco de dados, ela é interessante em várias situações, principalmente quando você tem uma rede lenta. Então a ideia é a seguinte, você usa uma arquitetura cliente-servidor. Então da máquina cliente, você tem basicamente duas opções para acessar o banco de dados. Ou você submete uma consulta SQL e a consulta SQL é executada e retorna todo o resultado para a máquina cliente através da rede. E o processamento é feito na máquina cliente. Ou então, uma opção 2, que é você faz uma chamada a um procedimento que roda no servidor de banco de dados, faz todo o processamento no servidor e retorna apenas um resultado menor para o cliente. A grande vantagem dessa segunda opção é que você evita muito tráfego na rede, ou seja, você trafega só o resultado básico de um Store Procedure. Isso em redes lentas pode ser uma grande vantagem, apesar de você sobrecarregar um pouco mais o servidor, mas em termos de custo, normalmente é mais barato você ter servidores melhores do que ter uma rede de mais alta velocidade. Então isso pode ser uma grande vantagem em termos de tempo de processamento e custo para aplicações de banco de dados. Então, para isso vamos entender como que funciona então os procedimentos armazenados ou Store Procedures usando o MySQL. Então vou fazer essa aula a partir de exemplos de códigos e explicar como que esse código é executado aí no servidor MySQL. Então nós vamos usar aquele esquema empresa que a gente já vinha trabalhando aí, como exemplo de um banco de dados já criado. Então basicamente a ideia de criar um procedimento, eu uso o comando create procedure, depois vem o nome do procedimento e os seus parâmetros, que no caso de nenhum parâmetro eu abro e fecho aqui parênteses. Depois é um corpo, começa aqui com begin e vai ter um end, onde eu coloco comandos que podem ser comandos SQL, como select, e outros comandos de programação que nós vamos ver agora nessa aula. Bom, o MySQL tem uma especificidade aí que é a questão do delimitador de comandos. O delimitador de comandos do MySQL é o ponto e vírgula. Entretanto, para a gente criar um procedimento, eu tenho que mudar esse delimitador. Então eu uso esse comando delimiter e vem depois um delimitador. Pode ser qualquer delimitador, normalmente coisas que a gente não usa, símbolos aí que a gente não usa normalmente em programação. Então, por exemplo, barra, barra. Aí eu estaria mudando o delimitador de comandos para barra, barra. Então, ao compilar esse código, ele não vai interpretar esse ponto e vírgula como um delimitador de comandos e vai então parar a compilação quando ele encontrar aqui o barra, barra, que seria o fim de comandos. Aí depois, normalmente, o que eu faço é voltar o delimitador para o ponto e vírgula. Então, esse é um padrão no MySQL. Eu mudo o delimitador, crio o procedimento e depois retorno, mudo de novo, retornando o delimitador para ponto e vírgula. Bom, nesse exemplo, então, eu estou criando um procedimento chamado obtainFuncs e simplesmente faz um select aqui, select asterisco para um funcionário. Então, quando eu crio esse procedimento, então vamos executar esse código aqui. Quando eu crio esse procedimento, observe que ele deu uma mensagem aqui simplesmente falando que não foi nenhuma linha afetada e que foi criado aqui com sucesso. Então, aqui no MySQL, a gente dá um refresh aqui, vocês vão ver que aqui dentro do esquema empresa tem uma pasta aqui de Store Procedures e agora, se a gente abrir essa pasta, eu vou ver aqui então esse procedimento que eu criei chamado obtainFuncs. Então ele foi criado e fica armazenado aqui no servidor. Então ele fica armazenado no servidor, por isso que chama procedimento armazenado, Store Procedure, e a não ser que eu dê um drop nesse procedimento, ele vai continuar existindo aqui durante a existência do banco de dados. A mesma ideia eu tenho para funções, tem uma pastinha aqui de funções, que é o create function. A diferença de função para procedimento é que a função retorna um valor ao ser executado. Bom, depois do procedimento criado, eu chamo esse procedimento quantas vezes eu quiser usando o comando call, o nome do procedimento e passando os parâmetros. Então, por exemplo, nesse caso aqui,
call obtém funcs todo, com esse nome aí, obtém todos os funcs. Ao executar, então ele vai executar esse código do procedimento, que é o select asterisco from funcionário. Então vai mostrar o resultado aqui para mim, da tabela funcionário. Bom, observe o seguinte, um procedimento como esse, que retorna um resultado aqui na tela, não faz muito sentido. Normalmente eu quero retornar os dados, assim, até faz, mas assim, a princípio eu não precisaria criar um procedimento para fazer um select asterisco no funcionário. Então esse aqui é só mesmo para exemplificar. Então ele simplesmente retornaria esse result set, um resultado em forma de conjunto, em forma de uma tabela, para o cliente que fizesse a execução desse call. E ele então pegaria esse resultado e processaria lá na máquina cliente. Bom, mas o mais interessante é não ter que retornar todo um resultado assim, eu processar esses dados no servidor e retornar um resultado menor. Bom, para isso então a gente precisa entender um pouco mais aqui de como programar isso no MySQL. Então vamos continuar e nós vamos ver isso. Antes disso, tem aqui, então se o procedimento ele fica ali, eu posso chamar quantas vezes eu quiser, ele só vai deixar de existir se eu der um drop procedure, e aí eu uso o nome dele aqui para excluir o procedimento. Então, ao executar isso aqui, o procedimento deixa de existir, então ele sumiu aqui na minha pastinha de stop procedures. Bom, então agora, para a gente fazer um procedimento mais real, eu preciso declarar variáveis. Então, no MySQL, uma variável é declarada aqui pelo comando declare, aí vem o nome da variável e o tipo de dado. Então, aqui eu uso os tipos SQL. Então, por exemplo, x do tipo int, aí declarei, então, uma variável x do tipo int. Nesse caso, ela é inicializada com valor nulo. E, se eu não quiser um valor nulo, eu inicializo ela usando a palavra default. Então, por exemplo, declarei o valor x do tipo char default a. Ou seja, estou inicializando esse caractere, y, que é do tipo caractere, com a letra A. Eu posso declarar mais de uma variável, então, por exemplo, declare z e w, todas duas variáveis separadas por vírgula, do tipo numeric 82, e inicializo ela com esse valor específico. Ou seja, as duas variáveis vão ser inicializadas com o mesmo valor. Assim é a declaração. Para atribuir valores, eu uso o comando set. Então, por exemplo, set y recebe b. Então, inicializo, altero o valor de b de y para b. E esse aqui eu altero o valor de z. Bom, eu também posso atribuir um valor vindo do resultado de uma consulta. Por exemplo, se eu fizer select count asterisco from funcionário, isso me retorna o número de funcionários da tabela funcionário. Eu posso pegar esse resultado e atribuir a uma variável usando a cláusula into do select, colocando o nome da variável. Então, select count asterisco into x from funcionário. Então, o resultado da consulta vai ser colocado na variável x. Como x é do tipo inteiro, esse resultado tem que retornar um único valor inteiro. Então, tem que ser compatível esses tipos de dados. Bom, então aí como variáveis, essas variáveis elas são declaradas dentro de um bloco begin-end e são variáveis locais a esse bloco. Ou seja, terminou o bloco, a variável deixa de existir. Bom, além disso, eu posso também passar parâmetros a esses procedimentos. Então, para isso, eu tenho três formas de passar parâmetro, que eu uso na frente da declaração, as palavras in, out ou in-out. In é um parâmetro de entrada, ou seja, ao chamar o procedimento, o parâmetro recebe um valor de fora. O out é o contrário, assim, o procedimento retorna um valor através do parâmetro. E o in-out é um parâmetro que faz os dois papéis, ele recebe um valor e retorna um valor. Então, por exemplo, aqui, vou criar um procedimento chamado function de débito, que vai receber um parâmetro de entrada, então in, o nome dele, p e de débito, e o tipo de dado. Então, vai receber um parâmetro chamado p de débito, do tipo decimal 2,
na hora que eu chamar esse procedimento. Esse procedimento ele está fazendo aqui um select, nome func, from funcionário, where id_debito igual a p id_debito. Ou seja, agora eu vou fazer um select personalizado de acordo com esse parâmetro. Então o valor que ele receber aqui é o código do departamento ao qual ele vai pegar o nome dos funcionários que pertencem a esse departamento. Bom, como o nome da coluna chama id_debito, para evitar ambiguidade, eu tenho que dar um nome diferente para o parâmetro. Mas, por outro lado, eu preciso dar um nome mais legível. Então, como eu estou falando aqui num parâmetro que vai receber o id_debito, é comum eu colocar, por exemplo, P antes do nome dos parâmetros. Isso ajuda a interpretar, ajuda a entender aqui esse código. Então, vamos criar esse procedimento. Então, vou marcar só esse pedaço, executar. E aí eu criei então um procedimento, vamos dar um refresh aqui, um procedimento func de débitos. Então ele foi criado, agora eu posso chamar quantas vezes eu quiser e cada chamada eu posso passar um parâmetro diferente. Então, por exemplo, call func de débito 1, então eu estou passando o valor 1. Então significa que ao fazer essa chamada, o p de débito vai receber o valor 1 e vai então fazer esse select pegando o nome dos funcionários do departamento 1. Então, por exemplo, ao executar aqui, ele trouxe esses funcionários aqui, que pertence ao departamento 1, no meu banco de dados. Agora, se eu chamar esse mesmo procedimento de novo, passando o valor 2, então ele vai estar pegando o nome dos funcionários do departamento 2. Então, por exemplo, aqui já são outros funcionários. Porque então eu posso chamar ele quantas vezes eu quiser e cada vez passar parâmetros diferentes. Então, aí eu consigo parametrizar esses procedimentos e fica então uma coisa mais interessante. Bom, vamos seguir aqui alguns outros exemplos. Nesse próximo exemplo aqui, eu quero retornar o número de funcionários de um departamento dado o seu nome. Então, eu vou criar um procedimento chamado número de func de débito, que recebe como entrada um parâmetro chamado p_nome_débito, do tipo baixar 30, e vai retornar como saída, observe aqui o out, p_num_func do tipo decimal 4. Então, ele vai receber o nome o nome do departamento e vai retornar o número de funcionários que tem nesse departamento por meio de um parâmetro. Então, no exemplo aqui, eu vou fazer um select count asterisco into p_num_func, ou seja, o resultado count, ele vai atribuir a essa variável, que é o parâmetro p_num_func, que vai ser retornado, e vai contar, então, os funcionários cujo nome débito é igual a p_nome débito, que é o outro parâmetro de entrada aqui. Então, eu faço uma junção natural de funcionário com o departamento, para pegar o nome do departamento, e aí então estaria pegando cada funcionário que trabalha ou pertence a esse departamento, dado o seu nome aqui como parâmetro. E aí então eu vou contar a quantidade de funcionários e atribuir o resultado na variável p_num_func, que vai ser retornada através do parâmetro out. Então aí já fica uma coisa mais interessante. Então, eu vou chamar um procedimento para retornar um único valor, que é o número de funcionários de um departamento que eu passei como parâmetro. Então, se eu preciso só do número de funcionários, eu não precisaria, por exemplo, executar um select para trazer os dados e contar lá. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, vou criar o procedimento. Está criado, agora eu posso chamar. Como que eu chamo um procedimento, então, que retorna um valor? Então, eu estou chamando aqui, call, num func de débito, e vou passar, então, como parâmetro o departamento de nome pesquisa, e eu preciso de uma variável para receber o valor retornado pelo procedimento. Então, nesse caso, eu estou criando uma variável com esse arroba antes do nome aqui, que no MySQL significa uma variável de sessão. Uma variável de sessão, a partir do momento que eu crio, ela passa a existir e vai valer durante toda uma sessão. Ou seja, enquanto eu estiver conectado, se eu desconectar, ela deixa de existir, mas enquanto eu estiver na mesma conexão, ela vai continuar guardando um valor ali. Então, ela é criada automaticamente assim com esse padrão, começando aqui com arroba e um nome. Então, ao chamar esse procedimento, com esse call, pesquisa, que é o nome do procedimento, vai ser passado aqui para o primeiro parâmetro, e
o arroba numfuncs vai ser associado então ao p-numfuncs, que vai retornar o valor aqui. Então esse arroba numfuncs eu uso fora do procedimento. Então vou executar, vou fazer essa chamada. Aí nesse caso, observe que não mostrou nada aqui na tela, ele só guardou o valor na variável. E eu posso ver o valor dessa variável fazendo um select. Aqui é um caso de um select que não tem nem a cláusula from. Então, por exemplo, select numfuncs, que é o nome da variável. Bastaria isso aqui, mas aqui eu estou mudando o nome dela só para ficar um nome mais legível, sem o arroba. Então, ao executar aqui, ele vai mostrar o valor dela. Então, aqui no formato de uma tabela, aqui tem um select, né? Todo select retorna uma tabela. Então, aqui tem a coluna numfuncs com o valor 5, que é a quantidade de funcionários que tem nesse departamento, chamado pesquisa. Então, essa variável ela continua existindo aqui durante essa sessão. Ok? Bom, para a gente fazer programas mais interessantes, eu preciso de comandos de programação. Como eu tenho nas linguagens de programação comum, eu tenho também aqui, a nível de banco de dados, a nível de um servidor de banco de dados, uma linguagem de programação, que tem todos esses comandos mais comuns de linguagem de programação. Por exemplo, comando condicional, if else, ele tem essa sintaxe aqui, ó, if, uma expressão, then, é uma lista de comandos, e aí, opcionalmente, eu posso ir adicionando else seguidos de if, que aí eu abrevio assim, else if, que também é como se um else seguido de outro if, com comando de expressão, then, comandos, e eu posso ter um else sozinho com seus comandos. E tudo termina com end if, ou seja, mesmo se eu tiver somente um if, eu vou terminar esse comando com end if, ponto e vírgula. Bom, eu tenho também os comandos, o comando case, que é equivalente a vários if else, né? Então, case, você pode ter aqui uma expressão e aí ele testa aqui o when, se essa expressão for um determinado valor, então ele executa esse comando, se não ele testa o próximo, até ele achar um, ou então eu posso ainda opcionalmente adicionar um else aqui com a lista de comandos, termina então com end case. Tem comandos de repetição, então while, a expressão, do. Então, enquanto a expressão for verdadeira, ele vai executar os comandos aqui e termina com end while. End while, ponto e vírgula. Né? A mesma coisa aqui para o repeat. Então, repeat, só que o repeat, a diferença é que o teste é feito no final, então ele sempre vai executar pela mesma vez aqui a lista de comandos, until expressão. Então, se a expressão for verdadeira, ele sai. Senão ele volta e repete até o end repeat. Bom, eu tenho outros, mas só para a gente ter uma ideia, vamos ficar com esses aí. E aqui tem um exemplo que usa alguns desses comandos. Esse exemplo também mostra aí funções prontas do MySQL para processar strings. Então existem uma série de funções prontas para várias coisas do MySQL que a gente pode usar então na nossa programação. Então nesse exemplo aqui eu estou criando um procedimento, observe que o delimitador agora mudou para cifrão, então tanto faz aqui o delimitador. Então cria um procedimento chamado capitalize, recebe um string aqui como parâmetro de entrada e saída, tamanho 1024. A ideia desse procedimento é receber um string, qualquer uma frase, e transformar a primeira letra de cada palavra dessa frase em uma letra maiúscula. Bom, para isso ele vai então usar aqui algumas funções do MySQL. Então vamos ver aqui, ó. Declara uma variável i, do tipo int, inicializa ela com 1, depois declara a variável myc e uma variável pc, inicializa com 1, uma variável alt.str, do tipo baixar 1000, inicializa com str, deveria ser 1024 aqui também, né? E aí um comando de repetição, enquanto o i for menor ou igual a char_length de str. Char_length, então, é uma variável, é um exemplo de uma função do MySQL que retorna o tamanho de um string, ou seja, o número de caracteres aí de um string. Então, ele é um comando de repetição, o i começou com 1, enquanto o i for menor, que está o número de caracteres, ele vai entrar nessa repetição, ou seja, vai processar caractere a caractere aqui. Aí aqui pega a variável myc, fazer ela receber uma substring, passando 3 parâmetros aqui,
O que essa função toString vai fazer é pegar nessa cadeia de caracteres na variável str, o que tiver na posição i, retornar o caractere da posição i, porque aqui é só um valor 1. Assim, eu quero um caractere está na posição i. Poderia ser um valor maior aqui. Então, esse vai retornar o caractere da posição i e colocar na variável myc. Depois o PC vai receber, observa aqui uma outra construção interessante. O PC recebe o resultado de um case. Eu posso processar direto assim. O case testa aqui, ó. Quando o i for igual a 1, ele retorna um espaço em branco. Se não, ele retorna essa chamada da substring, que vai pegar o caractere que está na posição i menos 1. E aí termina o case. Então, a ideia do PC aqui é o seguinte, só quando ele estiver no início, ele quer detectar palavras separadas por espaço em branco. Então, quando ele tiver a primeira palavra, ele vai acrescentar um espaço em branco aqui, para tratar genericamente aqui embaixo. Então, ou seja, depois ele testa aqui se o PC pertence a essa lista de caracteres aqui, todos separados por vírgula. Então, se o PC for um espaço em branco, ou for um i comercial, ou for uma aspas, etc., ou seja, são caracteres separadores de palavras. Se ele for qualquer um dos caracteres separadores de palavras, então ele vai executar esse set, vai pegar a variável altstr, que é uma variável foi declarada aqui em cima, e o comando insert aqui vai inserir na posição i um caractere dado por esse upper myc. Então o upper aqui é outra função que converte para maiúsculo, que está na myc, que é o caractere corrente. Então ele iria converter o caractere corrente dessa string para maiúsculo, que seria então quando ele detecta que essa é a primeira palavra de uma frase. A primeira palavra de uma frase depois de um desses caracteres aqui, ó, espaço em branco ou algum caractere separador. E aí ele incrementa o i, end while, ele volta aqui, pega o próximo caractere e fica nessa repetição. Então, se for o primeiro caractere de uma palavra, ele vai trocar ela por letra maiúscula. E aí depois ele pega o str e recebe altstr. O str é a variável de retorno aqui, ó. Então ele alterou ela para ser retornada aqui já convertida. Então, vamos executar esse procedimento. A gente vê o resultado aqui. Executei. Agora, para chamar então esse procedimento, eu tenho que passar. Então, observe que eu tenho um parâmetro de entrada e saída aqui em cima. Tem que passar um valor para o parâmetro str. Então, eu estou criando aqui uma variável de seção chamada @str, fazendo ela receber essa frase, converte as iniciais dessa string para maiúscula. Depois eu chamo aquele procedimento, passando então essa variável, e depois faço um select para mostrar o resultado. Então, observe que ao executar isso aqui, estou passando tudo em letras minúsculas. Ao executar, ele vai retornar aqui a variável com as primeiras letras convertidas para maiúscula aqui. Ok? Então, esse é um exemplo que mostra bem, além desses comandos de programação, comando de repetição, comando if, case, etc., e várias funções prontas aí do MySQL para fazer uma série de coisas com strings. Na verdade, existem várias outras funções de strings, então tem um link aqui para outras documentações aí sobre funções de string. Bom, continuando aqui alguns outros exemplos, vamos ver aqui, ó. Vou criar um procedimento chamado aniversariantes, que a ideia é retornar os aniversariantes de cada mês. Então, a lista de aniversariantes de cada mês da tabela funcionário. Então, os funcionários aniversariantes do mês. Então, vou criar um procedimento, observe como que ele funciona aqui, ó. Eu vou fazer um select, aí dentro do select eu vou adicionar um case. Esse case vai usar uma função extract, que extrai o mês da data de nascimento. Então, ele vai pegar lá na tabela funcionário, que está aqui embaixo, aqui, ó. Vamos expandir aqui para a gente ver. Então, ele vai pegar aqui from funcionário, ou seja, da tabela funcionária, vai pegar a data de nascimento, aplicar essa função para extrair o mês, e aí, de acordo com o resultado dessa extração, ele vai fazer o seguinte, ó. When, se o mês for 1, então ele retorna a string Jan. Se o mês for 2, Fev. Então ele vai retornar o mês nesse formato aqui, abreviado de nome.
e vou chamar isso aqui de mês. Então observe que a primeira coluna do select vai até essa vírgula aqui. Ó. Vai pegar o aniversariante, o mês, transformar numa string e vai chamar isso de mês. Esse select, ele é from funcionário group by mês, ou seja, ele vai usar esse mês para fazer um agrupamento, ou seja, todos os funcionários que tiverem o mesmo mês vão ser agrupados. E o resultado desse agrupamento, eu vou aplicar essa função group concat no nome do funcionário, que vai pegar então o nome do funcionário e concatenar. Isso vai ser chamado de funcionários. Vamos criar aqui para vocês verem o formato do resultado. Então, criei o procedimento. Agora eu vou chamar aqui, call aniversariantes. Então, ele vai retornar uma tabela com duas colunas, uma coluna chamada mês e uma coluna chamada funcionários, ou seja, todo mês que ele encontrou lá, fevereiro, julho, maio, vem aqui a lista de funcionários separados por vírgula, que tem o mesmo mês na data de nascimento. Ele agrupa pelo mês e faz uma lista aqui dos nomes dos funcionários do mesmo mês por essa função group concat. Ok? Então aí a gente pode fazer vários tipos de programinhas assim. Vamos ver mais um exemplo. Aqui é um exemplo simples, mas muito comum na prática, que é eu criar um procedimento para simplesmente fazer um insert na tabela. Então, por exemplo, create procedure cadastra funcionários. Ele recebe como parâmetro aqui cada coluna da tabela funcionário e vai fazer um insert nessa tabela funcionário em cada uma dessas colunas de acordo com o parâmetro passado aqui. Então, P nome func, P endereço, P data de nascimento são os parâmetros que vão inseridos nessas respectivas colunas. Bom, a princípio, para que eu precisaria de um procedimento para fazer isso? Eu posso fazer direto um insert. Bom, isso aqui é interessante nos casos em que eu puder, por exemplo, omitir algum valor. Por exemplo, no caso aqui o id func não está sendo inserido porque ele é um atributo de autoincremento, então ele automaticamente vai incrementar. Então eu poderia omitir algum valor que permitisse valores nulos, ou que tivesse autoincremento, ou default, alguma coisa assim. Mas é principalmente se eu quiser fazer algum pré-processamento antes da inserção, ou alguma validação. Por exemplo, validar aqui o sexo, fazer um código aqui para testar se o sexo é MF, por exemplo, e se não for, ao invés de inserir, gerar uma mensagem. Então eu posso fazer validações aqui, então isso fica encapsulado, todos esses detalhes para o programador, que simplesmente chamaria aqui o cadastro funcionário para inserir uma linha na tabela funcionária. Vamos fazer esse exemplo aqui. Então, criei o procedimento. Agora eu vou chamar, passando esses valores, então eu vou inserir um funcionário com esses valores aqui. Então vou inserir aqui o João Manuel Silva. Deu OK. Então, se eu fizer um select na tabela funcionário, vamos ver que tem aqui um João Manuel Silva, que é o funcionário número 12. No meu exemplo, eu já tinha feito isso aqui uma vez, então ele está aqui duas vezes, mas com id funcs diferentes. Ok? Então é muito comum esse tipo de coisa. Bom, aí para finalizar, vamos entender um outro conceito muito usado em SQL, que é o conceito de cursor SQL. Cursor SQL ele serve para eu poder navegar um resultado de uma consulta. Então eu posso fazer um select e pegar linha por linha e processar cada coluna ali separadamente. Então é uma forma de eu poder navegar para frente, para trás, em cada uma das linhas da tabela funcionária. Isso é chamado de cursor. Então é muito comum a gente usar isso. Então, para exemplificar como que a gente usa isso, eu vou fazer um exemplo aqui que faz o seguinte, é um exemplo bem simplesinho, só para mostrar o uso. Então, ele ajusta o salário de todos os funcionários de acordo com o total de horas trabalhadas em projetos. Aí eu crio uma regrinha assim, se o funcionário trabalhou 40 horas ou mais, ele vai receber um reajuste de 50%. Se não, se ele trabalhou entre 20 e 40 horas, vai receber um reajuste de 20%. Caso contrário, não vai receber reajuste nenhum. Bom, então esse procedimento usa um cursor para fazer isso. É uma receita de bolo, ou seja, tem todo um corpo aqui do procedimento que vai se repetir para qualquer outro tipo de procedimento que vocês quiserem fazer com cursor.
Então, a parte básica é a mesma, que eu tenho toda uma sequência de passos aqui para trabalhar com cursores. Então, a partir desse exemplo, vocês podem criar outras aplicações só mudando o corpo aqui da aplicação. Então, eu vou criar um procedimento chamado ajuste salário horas. Aí eu vou declarar uma variável done, que vou inicializar com false. Então, essa variável vai servir para controlar o cursor. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Depois estou declarando duas variáveis aqui, uma para receber o id func e outra para receber o número de horas que o funcionário trabalha. E aí vem então a declaração do cursor. Vou expandir aqui para caber mais coisas. Então a declaração do cursor ela é uma variável, que é declare, dou um nome para ela, horas trabalhadas, e aí vem assim, ó, cursor for. Aí vem um select associado ao cursor. Então, nesse caso aqui, estou fazendo um select, pegando o id func e a soma do número de horas da tabela trabalha, onde os funcionários são agrupados por id func. Ou seja, eu agrupo os funcionários pelo mesmo id, todos que tiverem o mesmo id, eu somo o número de horas dele. Então, aí eu tenho para cada id func o número de horas que ele trabalha. Soma do número de horas que ele trabalha. Então quando eu crio isso aqui, ele ainda não executa esse select, ele só associa esse select a essa variável horas trabalhadas. Depois eu estou declarando aqui um handle para controlar quando que eu vou percorrer o cursor. Quando eu chegar no final, eu quero saber que eu cheguei no final e parar de percorrer. Então isso é feito assim, ó. Handle, continue, handle, for not found, set done igual a true. Então aqui, essa variável done aqui, ela vai começar com falso, e quando o cursor chegar lá no not found, ou seja, quando ele não encontrar o próximo, a gente vai começar a percorrer a partir da primeira linha do resultado. Quando ele chegar no final e avançar e não tiver um próximo, ele dá um not found, aí ele vai colocar essa variável done como true, verdadeiro. Bom, tudo aqui ainda é declarações. Depois o próximo passo é abrir o cursor, então esse open horas trabalhadas. Aí sim ele vai executar o que está associado ao cursor associado a horas trabalhadas, que é esse select. Ele vai executar o select e pegar o resultado do select, que é uma tabela com várias linhas, e vai então deixar isso na variável horas trabalhadas, que é um cursor, e eu vou poder então navegar entre cada uma dessas linhas. Então, para fazer essa navegação, eu vou criar um loop que vai percorrer cada linha. Então, nesse exemplo, estou usando o loop, que vai até o end loop, que é a ideia de um comando de repetição infinito. Ele só sai daqui quando eu der um leave, que é esse comando aqui, leave read loop, que é o nome desse label associado a esse loop. Isso só vai ser feito quando a variável done for verdadeira, ou seja, a variável done for verdadeira é quando ele não encontrar outra linha. Aí eu uso o fetch para pegar a primeira linha do resultado. Então, fetch, horas trabalhadas, into, aí a primeira linha tem, aqui ó, observe select, tem, retorna o ID do funcionário e a soma do número de horas. Que eu vou associar essas duas variáveis aqui, ó, v, id, func e v num horas. Eu faço isso aqui, ó, eu pego o resultado da linha, o fetch pega uma linha desse resultado e atribui isso, essas duas variáveis na ordem delas lá. Então, a primeira é o id func, vai ficar na variável v, id, func, e a outra é o v num horas, vai ver a variável v num horas. Então ele pega a primeira linha e coloca nessas duas variáveis, aí testa aqui se já está no dono, ou seja, se ainda tem alguma coisa, se tiver alguma linha, aí ele vai testar aquela regrinha que eu coloquei lá em cima. Se o v num horas é maior ou igual a 40, então vou fazer um reajuste de 50% no salário dos funcionários, daquele funcionário. Então eu faço um update, funcionário, set salário igual a salário vezes 1.5, ou seja, um reajuste de 50%, where id func é igual a v id func, ou seja, vou alterar só o id func daquele funcionário que está na variável v id func, que é a linha corrente dessa tabela, ou seja, o funcionário que tem mais de 40 horas trabalhadas. Se não, aí vem aqui um else if, vou testar de novo aqui se o v num horas maior ou igual a 20 e menor que 40. Então, se está entre 20 e 40, aí eu vou fazer um update, só que agora com 20% de reajuste, vezes 1.2 para esse funcionário. Se não, ele não reajusta o salário de ninguém, e aí volta aqui no end loop, ou seja, volta aqui
e dá outro fetch, pega a próxima linha e coloca nas duas variáveis e testa de novo, se já terminou, se não terminou, faz o reajuste e volta. Vai ficar nesse loop até ele não encontrar mais linhas, que aí a variável dona, que é o down not found, a variável dona vai dar true. Então, se o dono for true, ele vai deixar o loop. E aí, então, depois disso, ainda tem mais um passo que é fechar o cursor, que é o close, o nome do cursor, que é horas trabalhadas. Ok? Então, é basicamente uma receitinha de bolo. Assim. Eu declaro umas variáveis, uma delas é associada ao cursor, que é um select, e aí eu tenho que fazer toda essa sequência aqui, esse esquema de detectar se o cursor acabou. Faço um loop, então abro o cursor, faço um loop, uso o fetch para pegar cada linha, processo os dados e fico nesse loop até eu terminar enquanto tiver linhas. Depois, então, eu fecho o cursor e pronto. Então, o que muda aqui, se você quiser fazer outra aplicação, muda essa parte aqui e todo o resto é uma receita aí para você fazer cursores, ok? Então, para a gente ver aqui o resultado, bom, não adianta executar muito porque tem que ficar conferindo o salário, né? Mas eu fiz aqui, ó, a gente pode criar esse procedimento, apenas criou, depois tem um select aqui para mostrar o ID, o nome e o salário de cada funcionário. Só para conferir aí, né? Não vou ficar conferindo, mas vocês podem conferir depois nos seus dados aí. Então, mostra aqui o salário, aí eu vou chamar o call aqui para registrar o salário. Executou, e agora eu faço o mesmo select para ver se o salário realmente foi reajustado, e aí vocês têm que conferir lá quais funcionários que trabalharam em mais de 40 horas, etc. Ok? Então é isso. Se vocês quiserem mais exemplos, mais informações sobre como programar aí no MySQL, tem aqui um link de documentação. Então, basicamente, eu fiz isso através de alguns exemplos, mas mostrei aí vários usos aí de variáveis, de comandos de repetição, comandos condicionais e como criar esses procedimentos e funções. Então, essa aula tem essa ideia de mostrar como trabalhar com Store Procedures usando o MySQL. Ok?